Quais são as perspectivas para os fretes internacionais em 2022? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Aledelar, eu sou especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema do vídeo de hoje ele é quase que complementar ao último vídeo que eu fiz sobre a perspectiva para as commodities agrícolas, principalmente soja e milho, para 2022, já que são as duas principais culturas do Brasil e elas estão chegando ao mercado em mais alguns poucos dias. Então, aquele vídeo, como diz no jargão popular, deu o que falar, porque eu acreditava ou acredito ainda numa safra muito boa na safra de soja e vejo uma safra um pouco complicada para o milho por questões climáticas, principalmente no sul do Brasil, efeitos do Laninha, que traz chuva no centro-oeste e norte do Brasil e traz uma seca braba aqui nos estados do sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Argentina. E hoje, como é um vídeo complementar, nós falaremos de logística, afinal de contas, tudo que é produzido com a finalidade de exportação, ele tem que ser entregue ao comprador no destino. E da mesma maneira que nós vimos nas commodities agrícolas, um rally muito forte esse ano, a logística global talvez tenha sido um dos setores que mais sofreram com quebras na cadeia de suprimentos, com alta, ou melhor, rally de preços em todas as maneiras de contratação desta modalidade de transporte, seja por carga seca a granel, seja transporte de líquidos, cargas de projeto, cargas transportadas através de containers. Então, nem se fala a escalada de preços que nós tivemos, principalmente neste segundo semestre de 2021. Mas parece que nós estávamos entrando já no pós-pandemia até saírem as notícias do Omicron, que trouxe novamente apreensão ao mercado. Minha opinião, é algo que deve ser acompanhado, não é algo que nós devemos brincar ou simplesmente ignorar ou simplesmente colocar como mais uma teoria da conspiração, mas eu não acredito que nós teremos o mesmo impacto que nós tivemos, por exemplo, com a variante Delta no primeiro semestre desse ano ou com as primeiras variantes do Covid, foi realmente causou a força na pandemia de uma maneira global. Mas o Omicron ele continua agora incomodando vários países da Europa e na Ásia já relata uma quantidade muito grande de casos, e isso realmente ele começa a trazer uma apreensão, principalmente no setor de logística, porque será que teremos novas interrupções em trabalhos portuários? Por exemplo, é isso que nós vamos tentar ver no vídeo de hoje. Um dos motivos que levou à forte alta dos transportes internacionais foi a escalada dos preços do petróleo. Mesmo agora, depois de uma queda forte nas últimas 3, 4 semanas, nós estamos com o petróleo trabalhando acima de US$ 70 o barril. Claro que é um valor que ele trabalhou antes da pandemia, ele já estava dentro desses patamares, e agora ele voltou e ele não cede, mesmo nós estando na sazonalidade de baixa, mesmo a China já tendo comprado basicamente todo o petróleo que ela teria que consumir agora nesse final de ano e no início do ano que vem. E a escalada do petróleo ela acabou encarecendo o bunker marítimo, o combustível marítimo, e esse valor naturalmente ele é repassado ao consumidor, a quem contrata esse frete internacional. Então, já compartilhando a tela, o petróleo ele havia caído essa semana. Hoje, eu estou gravando o vídeo dia 16 de dezembro, ele voltou a subir e o petróleo americano trabalhando acima de US$ 72 o barril, o petróleo Brent muito próximo a US$ 75 o barril. Se o petróleo ele continuar numa escalada de alta, que eu acredito que ele deverá voltar a se aproximar de US$ 80 o barril no início de 2022, nós poderemos ver realmente tarifas de contratação de frete bem altas. Talvez não a commodity bunker marítimo, que é negociada como um balcão, uma commodity balcão, mas nos próprios prêmios de comercialização dos combustíveis. Eu trabalho como um trader também, negociando combustível marítimo e petróleo cru para refinarias, e nós tivemos praticamente 3 semanas consecutivas de alta nos prêmios de exportação. Tivemos nos últimos 4 ou 5 dias uma leve queda nos prêmios, mas eles já voltaram a subir hoje. Então, esse fato aqui
do petróleo é um fato que ele pode trazer ainda uma sustentação ou até mesmo um retorno de taxas mais altas de fretes, principalmente para transportes Trump, ou que são aqueles navios cargueiros que não têm uma rota, eles não são liners, eles vão para onde tem carga. Nós podemos voltar a ver os preços em alta. Uma das coisas que me faz acreditar, eu estou no site Oil Prices, ele é excepcional esse site, como de costume, todas as referências que eu utilizar aqui estarão nos descritivos dos vídeos. Eu vou colocar em português aqui na tradução para ver o nível de notícias que nós temos num dos principais sites de petróleo e gás do mundo. Mudanças climáticas está ameaçando 40% das reservas globais de petróleo, viés de alta. Metade dos oleodutos dos Estados Unidos estão vazios. Viés de alta. A OPEP estava certa sobre o mercado do petróleo? OPEP certa, mercado do petróleo? Viés de alta. Então, todas as notícias, ou a maior parte das notícias que nós vemos aqui, quase todo o petróleo da Rússia pode se tornar difícil de recuperar nos próximos anos. Então, quase todas as notícias que nós vemos aqui nos sites especializados, tanto no Oil Prices quanto no Oil World, a gente tem um sentimento de alta no petróleo, no barril. Eu continuo acreditando nessa alta ainda. E essa alta, ela vai continuar trazendo pressão no preço do combustível. E basicamente a contratação de um navio, quando o armador, o proprietário do navio faz o cálculo dele, a maior despesa que tem é o combustível. É muito maior do que folha de pagamento, do que o próprio lucro, do que as despesas de manutenção do navio, seguro de embarcações, as despesas no porto mesmo, com práticos, com rebocadores, as tarifas portuárias de inframar, de atracação. O combustível, sem sombra de dúvida, é o maior peso que tem. E além do combustível do bunker marítimo, todas as embarcações ainda demandam muito óleo diesel, porque é feita a manutenção não de conserto, mas a manutenção do funcionamento dos equipamentos de bordo, iluminação, refrigeração, ar-condicionado, geladeira. E a iluminação é toda feita com óleo diesel. Então, é basicamente um navio, ele é basicamente uma plataforma de petróleo, queimando o próprio petróleo para poder transportar. Então, esse é o primeiro ponto que me faz acreditar numa sustentação e até mesmo viés de alta nos preços. Quando eu olho a aposta dos investidores no petróleo, vê que a posição long aqui, ela ainda está muito alta, ela veio acima da perspectiva de mercado, 312 mil contratos ainda na posição long. Já esteve maior, já teve muito maior e eles reduziram bastante a posição, mas mesmo assim é uma posição alta e bem alta em relação às médias históricas. Não é esse gráfico que é legal de ver? Eu acho que é esse gráfico aqui. Também não é esse. Vamos ver se aqui. Open. Não, ele tem algum gráfico aqui. Pô, aqui, ó. Às vezes, quem faz ao vivo, como diz o Faustão, né? Quando nós reduzimos, você vê que a posição long ainda no petróleo, ela remete ao finalzinho, ao segundo bimestre, segundo bimestre de 2020, quando começou aquela escalada do petróleo após os preços negativos, e ele vem na mesma proporção de picos de alta de preços, com exceção desse período aqui, claro que foi uma alta absurdamente de preços, mas olha, na média, a posição dos investidores ainda no petróleo, ela é muito alta. Então, é uma das coisas que me fazem acreditar que nós teremos ainda preços altos de frete se ele for baseado somente no custo de petróleo. Aqui eu já trago a análise dos transportes por carga seca a granel. Nós temos 4 índices principais para medir esses valores. Temos o índice Supramax, que é os navios menores, até 50 mil toneladas, normalmente transportam carga geral, ensacados, açúcar bruto, por exemplo. Navios Panamax, que são aqueles navios que 50, 60 mil toneladas, 70 mil toneladas que transportam soja, transportam milho. E os navios Capesize, que transportam majoritariamente minério de ferro e carvão.
Esse navio Capesize, esse índice Capesize, ele tem um peso de 40% no BDI. E nós podemos ver nesse gráfico que lá em outubro o índice Capesize chegou a um valor extremamente alto, porque foi quando até o próprio minério de ferro chegou naquelas cotações próximas a $220 a tonelada. O minério de ferro ele atingiu um pouquinho antes, aqui no mês de setembro, quando o minério começou a cair, logo pouco depois o frete do Capesize começou a cair. Como ele tem um peso de 40% dentro do BDI, do Índice Geral de Preços, ele acabou puxando os preços, ele tentou uma recuperação aqui nesse sentido, mas ele voltou a cair. Isso daqui ele não é simplesmente um indicador. O BDI, o Baltic Dry Index, ele é utilizado pelos armadores como uma ferramenta de hedge. Só que eu, você, nós não conseguimos negociar o BDI a não ser que nos tornemos um operador marítimo e nos associemos à Baltic Exchange lá em Londres, e aí sim nós teremos autorização para negociar o BDI. Então não há especulação nesse índice, até o interesse da Baltic Exchange para não liberar no mercado a negociação do índice é justamente para não distorcer o mercado com especulação. Então os valores que nós vemos lá mesmo são valores médios de mais de 20 rotas marítimas para o transporte de cargas a granéis secas, e o índice ele é utilizado como ferramenta de hedge para os armadores marítimos. E ontem o BDI ele acabou caindo 9%, porque o índice Capesize caiu 17,5% e hoje ele teve mais uma queda. E há poucos dias atrás saiu uma notícia de que a China estava voltando a acelerar as compras de minério de ferro, saiu inclusive na Bloomberg, que a China estava voltando a produzir aço em grande escala e isso puxa o consumo do minério de ferro. Isso pode até ser verdade, saiu em mídia respeitada, ele pode até ser verdade. Eu, particularmente, tomaria um pouco de cuidado com essa análise, porque esse gráfico aqui, que é as milhas transportadas, toneladas transportadas por milhas de navios Capesize, ele teve essa queda violenta aqui desde outubro para agora. Esse é 2021, essa linha azul aqui. A dinâmica do minério de ferro, de uma maneira bem rápida, a cotação que está lá na bolsa, na COMEX, ou em Singapura, ou em Dalian, ou Qingdao, ele refere-se ao minério de ferro transportado para a China. Então, quando nós olhamos aqui, deixa eu colocar o TradingView aqui para vocês darem uma olhadinha, vocês vão ver o Incoterm que é colocado no minério de ferro. O contrato da COMEX, ele é o contrato TIO, o TIO, e o contrato de Singapura é o contrato FEF. Você vê que a cotação ele aparece aqui em cima, Iron Ore 62% de ferro, custo e frete CFR China. O FEF negociado lá em Singapura da mesma maneira, TSI Iron Ore CFR China, 62% de minério de ferro. Então, todo ferro negociado na bolsa, ele é o ferro que é transportado para a China. Então, se a China deixa de comprar, o minério invariavelmente vai cair. Mas essa condição de custo e frete, ele faz com que os exportadores já levem o minério de ferro para lá e deixem armazenado nos portos lá, mas em sua propriedade. Então a Vale, a BHP, a Rio Tinto, elas mandam esse minério de ferro, já que está na cotação das bolsas internacionais, elas fazem a desestiva desse minério de ferro e fica armazenado em zona primária lá na China. Quando há um pedido de um comprador, eles simplesmente nacionalizam. E é esse movimento que eu acredito que tem puxado as cotações do minério de ferro nas bolsas internacionais. É essa nacionalização, porque o índice de fretes me mostra uma queda na quantidade de minério transportada por via marítima, transoceânica. Então, o ferro, os fretes de carga geral, carga a granel seca, pelo menos, eles me mostram agora que eles estarão pressionados, porque nós teremos um alto custo de combustível para os armadores e eles terão que repassar esse custo para os importadores. Agora, se a China não voltar, nós poderemos ter uma pressão, nós poderemos ter
escassez de oferta no mercado. No início desse ano, muitos armadores, principalmente aqueles que tinham navios muito antigos, 40, 50 anos, que eram armadores pequenos, e aqui está uma característica desse mercado de carga seca a granel, não são aquelas 10, 15 empresas que controlam o transporte por container, existem pessoas que possuem um único navio e ele está navegando aí, transportando cargas pelo globo. Empresas muito pequenas, 1, 2 navios, navios muito antigos, simplesmente abandonaram os navios à deriva porque não tinham como manter o navio funcionando. Um navio Panamax, ele deve estar custando hoje em torno de $30.000 para você manter ele ativo por dia. Um navio Capesize, que é um pouco maior, é $50.000. Para ter uma referência, um navio de LNG, um navio tanker de gás liquefeito, né, natural gas liquefeito, ele tem um custo aproximado de $260.000 por dia. É pouco? Então, essa característica deixou muitos navios à deriva e nós estamos na menor oferta de navios de carga para transporte de carga a granel seca desde 2008. Isso acabou ajudando na elevação dos preços. Porém, os preços começaram a ceder. Agora, eu vou colocar o índice agora de transporte de carga dos navios Panamax, principalmente, que é o que vai, o grande volume que sai do Brasil, principalmente lá para a China. Opa, não é aqui não, não é aqui não, é em Cash Prices, Freight Rates Panamax. Eles voltaram a cair, eles caíram bem do pico lá do mês de outubro, eles voltaram a cair, tentaram uma recuperação, mas agora eles voltaram a cair e nós estamos na faixa de $50. Ainda é muito alto. Eu acredito que esses valores eles poderão ceder se realmente eu estiver enganado com relação ao petróleo, o petróleo mantiver nesses níveis aqui e a China começar a comprar de uma maneira mais normal para que o ponto de equilíbrio realmente fique em equilíbrio. Já passando rapidamente pelos containers, esta situação é um pouco mais complicada com relação aos containers. Esse site ShipNotch, ele é um site excepcional, excelente. Ele é pago, você consegue fazer um trial de 14 dias para ver as notícias, e eles estão trazendo muitas notícias com perspectivas para 2022. Então aqui mostra que os armadores de containers da Ásia acabaram tendo um ganho melhor com relação aos europeus, porque eles utilizam uma rota mais direta da Ásia para os Estados Unidos, pelos portos do Pacífico. Então ele começa mostrando que houve uma lucratividade muito grande. Essa lucratividade que nós vemos aqui do EBIT me faz crer que os armadores também não estão muito interessados em resolver a situação dos containers, porque eles estão ganhando dinheiro como nunca. Se eles estão ganhando dinheiro como nunca, por que eles resolveriam um problema enquanto é possível manter o problema? Talvez é uma expressão um pouco forte, mas a OPEP fez isso muito bem com o petróleo. Se é que ela tinha condição de resolver os preços do petróleo, por que ela não resolveu? Era interesse dela resolver e baixar o petróleo de $80? Não. Aconteceu o Omicron, então as teorias das conspiração estão ali para isso. Mas com relação aos fretes, mostra que em 2022 a gente vai continuar tendo problemas. E alguns problemas que já estão claros. O primeiro deles é o Covid. Ele ainda, aqueles colocam até a grande piada, é o Covid, porque Covid-19 nós já indo para 2022 e é algo que está no radar ainda. E o maior medo dos armadores aqui é que cause o fechamento de portos novamente, ou poucos funcionários nos principais portos globais e acabe atrasando demais a operação. Então, esse é o maior risco e é um risco que está implícito no mercado ainda. Aqui mostra os contratos que eles estão fazendo, né? Existem contratos por viagem, existem os contratos of affreightment. Outro problema é a questão de mão de obra lá nos Estados Unidos, e a questão principalmente nos portos da costa do Pacífico, lá, porto de LA, porto de Long Beach, porque há uma quantidade absurda de containers que ainda estão lá. Deixa eu ver se eu consigo localizar nessa outra matéria aqui, mas haviam mais de 65 mil containers parados no porto de Los Angeles vazios. Eu já mostrei em outros vídeos que o porto está colocando
algumas restrições aos armadores, cobrando tarifas de $100 por dia para que esses armadores retirem os containers para lá. E segundo aqui o diretor do Porto de Los Angeles, o Gene Siroca, seriam necessários 80 mil motoristas de caminhões para poder fazer o manejo ou o rebalanceamento desses containers só para tirar de LA, de Los Angeles. E isso não tirar do porto para offshore e colocar no navio e transportar. Simplesmente para tirar do porto e levar para outro porto. Leva de caminhão para Dallas, Fort Worth, para Houston, para portos de Seattle, por exemplo. Mas então, esse é um outro problema extremamente grave que ainda está nos Estados Unidos. E não é só nos Estados Unidos. A Europa está com um problema similar, a Ásia está com um problema similar. Eu acredito que esse problema vai persistir, pelo menos na maior parte do próximo ano, porque cadeias logísticas são cadeias muito. Aqui, ó. Hoje, mais de 65 mil containers vazios estão aguardando no porto de Los Angeles. Mais de 100 navios de containers estão aguardando ao longo da costa para poder fazer as operações. Então, quando nós vamos olhar esses navios, aqui é o porto de Long Beach. Ele vai carregar um pouquinho. É uma quantidade absurda de containers. Olha essa quantidade de containers que estão aqui. Todos esses pontos azuis, eles são navios de containers. E eu estou mostrando só essa parte aqui, que é esse quadro azul, que é a área que corresponde ao porto de Long Beach. Então, há uma quantidade ainda, descendo até para cá, olha a quantidade de navios que estão aguardando para fazer as suas operações. E esse, como eu disse, é um problema que demora-se para resolver, porque só o transit time de um navio, a partir do momento que ele sai de um porto até chegar em outro, dependendo da região, é uma região curta, como portos do Pacífico para a China, é coisa de 12 dias. Olha essa quantidade de containers, é brincadeira, de navios. São 12 dias, 15 dias, navios que saem aqui da América do Sul para a China são 40 dias, 35 dias, e mais o período que esse container vai para uma fábrica para fazer a unitização, a estufagem dele, vai para o porto, desembaraço aduaneiro, processo alfandegário, estiva, transporte, desestiva, processo alfandegário, vai para a fábrica, volta para o débito do armador. Então é uma cadeia muito longa para você resolver em 30 dias, 60 dias, 90 dias. Se só no porto de Los Angeles nós estamos falando de 65 mil containers, considerando que o maior navio do mundo é o navio da COSCO e ele possui capacidade para 24 mil containers, nós precisaríamos de 3 navios desse dedicados a transportar os containers vazios, e não é só retirar de LA, é pegar esses containers que estão em Los Angeles e distribuir de maneira mais balanceada pelo mundo. Então ele teria que fazer rotas vindo para a América do Sul, começando lá pela Colômbia, vindo pelo norte do Brasil e descendo até a Argentina, vai para a África, outro navio vai para a Europa, vai para a Ásia, passa a Índia, Japão, China, Austrália. Então vejam que só do ponto de vista operacional é algo que não se resolve, e mesmo que tivéssemos esses 3 navios exclusivos para esse processo, não seria resolvido em 90 dias, demoraria pelo menos 6 meses para ele completar o percurso. Imagine que nós não temos esse navio, esses navios fazendo esse trabalho dedicado. Então, muito provavelmente o transporte por container no próximo ano irá continuar com tarifas como nós estamos vendo hoje, essas tarifas absurdamente altas, onde nós estamos falando uma tarifa que vem da Ásia. Vamos colocar em overview aqui para ver o FBX, que é o principal indicador de tarifas de fretes de containers, $14 mil no leste da China para norte da Europa. Então, $14 mil era um valor que estava entre 2 e 4 mil dólares aqui que nós conseguiríamos ver. O Shanghai Containers at Freight Index também, $4.800. Era um valor que estava gerando entre 1.000
$2.000. Então, para encerrar o vídeo, nós temos dois cenários. Um bem claro, que é o transporte por containers, ainda teremos uma pressão muito forte nos preços, e um cenário que ainda está um pouco nebuloso, que é o transporte por cargas a granel, tanto seca quanto líquidas, porque aí dependemos do custo do petróleo, principalmente, e dependemos da China, como que a China vai se comportar com relação às compras. Então, nós podemos ver, talvez, nesse início de ano, janeiro e início de fevereiro, pelo menos até o final, até findar o feriado lunar da China, o Ano Novo da China, que começa dia 1º de fevereiro, empurrado para as baixos esses preços, e ele pode voltar a subir se o petróleo se aproximar de 80 ou acima de $80 o barril, e a China começar a fazer compras internacionais para recompor esses estoques. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo para o canal crescer, deixa aqui no comentário o que você achou desse vídeo. O feedback, ele sempre é importante. Por enquanto é isso. Obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.